Pode falar da eleição, Vanessa, por O favor. Fred Timóteo também não era um bolsonarista com expressão nacional. Porém, ele teve ao lado dele praticamente um subprefeito na campanha, que foi o Gustavo Gayer, que é o ícone do bolsonarismo. E o Bolsonaro fez campanha pesada ao E lado ele dele. fez campanha pesada. E fora isso, né, a gente tem o Gustavo Gayer, porque o Gustavo Gayer, ele era um blogueiro bolsonarista, um youtuber bolsonarista que se tornou um deputado bolsonarista, mas que continua fazendo um trabalho nesse aspecto de youtuber sem retroceder um minuto o tempo inteiro a favor da família Bolsonaro em qualquer circunstância. Inclusive, a frase clássica do Gustavo Gayer é: o sistema derreteu. Ele não começa nenhum vídeo sem falar o sistema derreteu. Né? Então, a gente vê, de fato, que o sistema está derretendo realmente alguns miolos aí de alguns bolsonaristas, porque eu não estou conseguindo enxergar esse derretimento, né? Tudo que se só se for no sentido de que tudo que se derrete espalha. Se você tem uma pedra de gelo, ela começa a derreter, ela vai se espalhando e entrando em todo lugar. Se for nesse sentido, eu até concordo. O sistema realmente está derretendo e se espalhando cada vez mais aí em todo lugar pelo Brasil inteiro. Essa vitória do Mabel, inclusive, mostra o seguinte: o eleitor, ele está agora entrando numa situação, ele teve a minha análise nesse aspecto, Timóteo, usando até como exemplo essa cidade, que é a cidade onde teve uma campanha no mais alto nível do bolsonarismo, que foi a capital de Goiânia. Goiânia, capital de Goiás. As pessoas, elas não estão mais preocupadas em seguir A, B, C, D ou E. Elas estão preocupadas também em pensar nelas próprias, porque dentro da própria rede social do Gustavo Gayer, eu fiz um filtro outro dia e eu vi várias pessoas falando em torno de 20%, pouco, mas se você parar para pensar que aqueles 20% são seguidores do Gustavo Gayer, isso é bastante significativo. Dizendo assim: desculpa, Gustavo, mas eu não vou votar no Fred. Ele é uma pessoa duvidosa, tem várias informações da própria vida pessoal dele que ele tentou manipular, e eu prefiro apostar no Mabel, porque eu moro em Goiânia, eu sou empresário e o Caiado vem fazendo um bom trabalho no governo. Ou seja, a pessoa não está mais ali olhando ideologia e tudo mais, ela está olhando números, até porque a defesa, o que o bolsonarismo, quando estava incorporado com a direita, tinha a nível de popularidade, era a defesa dos valores consistentes. E esses valores, sendo abandonados, enfraquece essa ala política que ficou isolada na figura extrema de uma única pessoa, que é o Bolsonaro. Perfeito, Vanessa. E não com pilares fortes como tinha anteriormente. Então, o que é que o eleitor raciocina? Se esse cidadão não vai defender o meu valor, a minha família, eu vou pelo menos ficar com outro que vai conseguir, dentro de um governo nacional petista e tudo mais, preservar a economia, o meu sustento e tudo mais. Então, mesmo os mais ideológicos, às vezes, abandonaram a opção do bolsonarismo, porque no bolsonarismo não encontram mais o alicerce de defesa da sua honra, da sua família, da verdade, inclusive. Perfeito. Excelente Entendeu? análise, Vanessa. É isso que está acontecendo. Então, por isso está realmente aconteceu esse fenômeno eleitoral, que não foi um fenômeno, era algo previsível. Eu não imaginava que nessa proporção, eu imaginava numa proporção reduzida, mas isso aconteceu. E você vê por agora aí o que está acontecendo com o Fred. Né? É impressionante, porque a gente vê, inclusive também existiu pontualmente nessa situação de Goiânia, uma derrota do vitimismo. Porque eles apostaram, e eu acho que o Bolsonaro foi para Goiânia, apostando que a perseguição política que o Gustavo Gayer sofreu fosse render uma reviravolta de votos para o Fred. Eu acredito, de fato, que a escolha por Goiânia foi isso. Né? O Gustavo Gayer caiu no centro da perseguição, uma perseguição política e ideológica, promovida pelo sistema, que foi alimentado pelo próprio Bolsonaro, diga-se de passagem. E aí ele sofreu essa perseguição e a aposta foi que, com essa perseguição,
ele ia reverter votos pro Fred. Vitimismo. E não aconteceu. Não conseguiu. Né? Inclusive, mudou tudo, cara. Só Impressionante. deixando uma coisa muito clara, eu não estou falando que a perseguição foi deliberada, organizada pelo Bolsonaro. Quando eu digo que a perseguição foi promovida, foi porque, se a gente analisar uma linha histórica, o Caiado, ele foi um dos governadores que rechaçou o Bolsonaro em 2020. Não ficou ao lado do Bolsonaro, apesar de ser do Bolsonaro o tratar constantemente como um grande amigo. O Caiado sempre foi tratado por Bolsonaro como um aliado, não o contrário, mas o Bolsonaro com o Caiado sim, enquanto o Bolsonaro presidente. Naquele momento ali, houve uma ruptura do Caiado com o Bolsonaro que era louvável. Só que no momento seguinte, até na própria reeleição, quem botou o Caiado no bolso foi o próprio Bolsonaro. Foi o Bolsonaro que falou, eu te perdoo. Como ele sempre faz esse movimento de, quando é os amigos dele, as pessoas que são aliadas, que batalharam no projeto político da direita, ele chuta e fala, traidor, não quero você e tal e tal. Até os próprios ajudantes de ordem dele, né, Cid, entre outros. Enquanto esses inimigos que o rechaçaram, que fizeram coligações para destruir ele, ele faz, venha para mim de novo. E foi o que aconteceu com o Caiado. Ele fez isso com o Caiado, fez esse movimento, Caiado se reelegeu, virou um ícone mais forte do Centrão, que ele sempre foi, mas recuperou tudo isso e agora lançou seu candidato e foi vitorioso. E não fez aliança com o candidato do Bolsonaro. É exatamente isso que a gente tem na mesa, né? É o Centrão sendo o Centrão e vencendo se espalhando, derretendo realmente, vamos usar o termo aí mais querido pelos bolsonaristas. Se entranhando. Porque quando ele derrete, ele se entranha em todos os lugares que ele não estava mais penetrando. Por quê? Porque o que vai sustentar, de fato, uma vitória da direita nesse país é a sustentação dos valores e não a sustentação de um ídolo. Ô, pera aí, rapaz, que é isso? Como é que você vai sair do nosso vídeo, não vai deixar o seu like, não vai deixar a sua inscrição? Pera aí, rapaz, deixa logo o seu like, se inscreva no nosso canal. Se você não fizer isso, você certamente é um petista, um esquerdista. Então, deixa a sua inscrição agora e até a próxima.